Na verdade, quando alguém se dispõe e diz que quer entrar na política, ele deve ter algum princípio, alguma razão, alguma ideia, né, para lá na frente expor, até porque a própria conjuntura da profissão pede, né, exige que você tenha algum tipo de projeto, algum tipo de ideia, alguma coisa na mente que possa favorecer aquela classe que você, por certo, irá representar. Então, baseado nessa pergunta ou baseado nessa dúvida, né, é importante dizer que eu quero trabalhar em cima de reestruturação. Em cima de reestruturação, mas eu falo de uma forma muito ampla, de uma forma bem geral e para todos os bairros que compõem o município, que aí está 28, 30 bairros, né? É nessa faixa. É claro que existem diversos problemas, existem diversas nuances a serem preenchidas, a serem consertadas, mas isso requer não somente a questão do dinheiro, porque o dinheiro para o município de Jaboatão não é nenhum problema. Nós somos o terceiro lugar em território ou em extensão territorial, mas no tocante à finança, o município de Jaboatão é segundo lugar em arrecadação. E isso reflete uma riqueza muito grande para o município. E uma riqueza que Jaboatão dos Guararapes possui, não somente no quesito econômico monetário, mas Jaboatão possui uma riqueza também muito grande no sentido tão somente do seu clima, tão somente das suas 5 reservas florestais que há aqui nesse município e parques, como esse onde eu estou aqui, um parque nacional, é algo fantástico, que tem um potencial assim muito grande, um potencial enorme para a atração de turista, e eu penso exatamente que o turismo ele pode favorecer o município de uma maneira inimaginável. E nós temos aí quase 10 quilômetros de praia, sendo 300 metros ali de Barra de Jangada, 4,5 metros ali da praia de Candeias, 3,5 metros ali da praia de Piedade, então, ou é vice-versa. Então, a gente tem aquele descrédito pela questão dos ataques constantes de tubarões, mas nada é feito acerca disso. E daí o que acontece com o turismo? Se vai, ou seja, não vem e não tem fluxo, não anda. O que eu quero dizer é como reestruturação, o município de Jaboatão tem uma qualidade muito grande. Reestruturar é exatamente o conceito que segue de estruturar a partir de algo que já está feito. Portanto, a ideia não é inimaginável. A ideia não é impossível de ser realizada. Na verdade, é um assunto que está temporariamente parado, porque o assunto da corrupção ele cobriu todo o âmbito, de maneira que a política ficou descredibilizada por cerca de muitos anos. Agora, com a tendência da mudança, do novo formato que está sendo formado aí, que está sendo iniciado aí na conjuntura nacional, as próximas eleições e principalmente as eleições municipais, porque as redes sociais têm dado um crescimento muito grande a estas questões e as pessoas não são mais idiotizadas como eram antigamente, porque hoje todo mundo tem acesso à informação, não vai atrás da informação quem não quer. E eu tenho certeza que a partir do ano de 2020, que será as próximas eleições, e assim sucessivamente, 2024, 2028, e assim sucessivamente, gradativamente, esse país, ele vai voltar a ter rumo, ele vai voltar a ter jeito, ele vai voltar a ter a esperança de dias melhores. É claro que nós não iremos sentir a mudança de imediato, mas a mudança que está sendo formada aí, se ela for perpetuada por cada região e por cada política que ainda haverá, as coisas, por certo, será de uma outra forma, de uma outra visão, de uma outra maneira e um Brasil de uma outra realidade. Eu quero fazer parte desta realidade. E digo isso porque quando eu estava no Chile, eu me encantei, como já falei, com a cidade da província de Providência. Mas no dia 1
de janeiro, que fez 1 ano agora, eu estava na cidade de Iquique. No dia 2 eu fui em Zofre, que era onde eu queria chegar, né? Que é a Zona Franca de Iquique, que é a maior e mais importante Zona Franca da América Latina. Foi por isso que eu fui para lá. E quando eu ia de caminho a Zofre, nós pegamos um táxi coletivo, que é algo de especial que há naquela cidade, que um táxi ele pode ser coletivo e levar mais de uma pessoa, e a pessoa paga uma tarifa fixa. Como aqui nós temos os micro-ônibus, por exemplo, que funciona. O transporte público aqui no Brasil funciona. Sobretudo aqui no município de Jaboatão funciona. Tem lá suas deficiências, no entanto, na grande maioria funciona. Então, quando eu ia para Zofre, eu vi uma parte assim muito feia, muito feia. E ali me disseram que era a comunidade que se chama Las Cabras, uma comunidade que, além de ser feia, no aspecto muito feio de uma comunidade muito mal cuidada e, sobretudo, perigosa. E um iquiquenho me relatou e disse que há setores naquela comunidade, naquele bairro de Las Cabras, em Iquique, no Chile, que os carabineiros, ou seja, a polícia militar local, não vai. Tem que ir uma força especial de carabineiro. Aqui também, ou seja, não foge muito dessa realidade. Então foi aí que eu despertei de que cada lugar tem a sua deficiência e de que cada lugar pode ter a sua melhora. Mas aí eu estou falando não somente do aspecto policial, no aspecto criminal, mas eu estou falando especificamente no aspecto de visão, porque foi como uma decepção. Porque se você ou qualquer ser humano na face da Terra coloca a expressão Iquique, Chile, no Google, raramente você irá ver aquela parte que eu vi, aquela parte ruim, aquela parte feia, aquela parte que parecia uma discrepância de ideia. Se aqui ao lado eu tenho a maior e mais importante Zona Franca da América Latina, que exporta para todos os lados, e aqui ao lado eu tenho uma comunidade que é totalmente feia no sentido do âmbito de conjunto residencial, então aquilo me chocou. E ali eu já expressava a ideia de que, se permanecesse na cidade de Iquique, eu gostaria de ser um vereador, um representante. 5 anos depois, porque 5 anos depois de que um migrante estar em Chile, ele pode pedir a cidadania. E esses eram os meus planos. Eu iria querer viver, morar para sempre na cidade de Iquique. E não funcionou, como já falei no primeiro vídeo que fizemos, tratando especificamente desses assuntos. Então foi aí que me despertou a ideia da necessidade de ter a representação de uma pessoa que não somente tenha tocado no histórico de corrupção, como eu tenho falado por largos anos acerca disso, ou seja, não compactuo com corrupção, seja lá quem for, independente da cifra, do valor. Eu tenho princípios morais, éticos e, sobretudo, baseados na fé. Então eu creio numa realidade com Deus, num futuro pós-morte. E isso, a corrupção ou qualquer outro tipo de pecado que seja para a minha morte eterna, eu procuro evitar isso de acordo também com as Escrituras Sagradas. No entanto, o que eu quero dizer, que quero me tornar vereador da cidade de Jaboatão, porque tenho ideias, tenho conceitos e tenho projetos prontos para serem divulgados na medida que houver assim o aval do partido que nós estamos aí trabalhando, estamos aí conversando e estamos analisando a possibilidade de lançar-me como um candidato para o pleito. Estou dentro da lei, estou dentro do princípio e, juntamente com essa tendência de mudança, quero fazer parte de deixar um legado e dizer: fui alguém que lutei pelo município onde moro, pelo município onde vivo, pelo município onde nasci e me criei, e é aqui que eu quero viver. Jaboatão tem potencial de reestruturação e temos um potencial enorme para atrair de volta os turistas,
para que a cidade seja conhecida, porque aqui, exatamente aqui onde eu estou, é tido como o berço da pátria, é tido como onde o exército brasileiro surgiu. Mas aqui tem a sua potencialidade, só não tem atratividade. Pasmem os senhores, ali em cima há uma placa, e uma placa onde deveria sinalizar talvez todas as partes do parque, todo o conceito que há no parque, mas a taxa está totalmente preta, está totalmente negra, não tem informação. E sabe o que é isso? Sabe o que eu concluo? Que alguém pagou aquilo ali, mas alguém usufruto, ou seja, fez uso próprio daquele recurso que era para pintar a placa. Isso é corrupção, tanto nos grandes detalhes como nos mínimos detalhes. É claro que numa totalidade não há como você acabar com tudo isso, mas é claro que há como ter uma representação de uma pessoa que vai lutar em prol da reestruturação da cidade e que vai lutar em prol da continuidade de uma fiscalização cada vez mais ferrenha para que esse mal seja extirpado e nós, com os nossos recursos, sejamos satisfeitos e venhamos a desfrutar de um Jaboatão ainda melhor. André Rodrigues, estamos juntos. 2020, vamos fazer diferente. Temos projetos para reestruturar Jaboatão e com rentabilidade monetária. Assim que tivermos a oportunidade, iremos falar sobre isso, apresentar. Já temos uma equipe formada em alguns bairros aí que eu ainda também não posso citar, mas a representação ela está forte. Curta André Rodrigues Vereador no Facebook, siga André Rodrigues no nosso canal e compartilhe o máximo para que as pessoas possam conhecer uma pessoa que tem capacidade, que tem projeto, que tem ideia e que tem peito para pleitear com quem quer que seja, em detrimento de conduta errônea, de conduta errada. Não participarei de nenhuma conduta errada, porque tenho caráter e quero chegar no céu. André Rodrigues, 2020, um forte abraço.